Aleluia, aleluia, aleluia. Toda honra e toda glória ao nome do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Que Deus seja engrandecido para sempre e sempre em cada um de nós, através de cada um de nós. Amém? A paz do Senhor. Não sei se os irmãos perceberam, e a Elianete já até mencionou aqui a ausência de praticamente todos os pastores, quase todos. A Elianete já até mencionou, o pastor Sérgio chegou de viagem há poucos minutos, né? Pastora Vânia está internada, junto com o pastor Simval, que já está acompanhando. Pastor Arley acompanha a mamãe no hospital. E o Valber também teve um probleminha, não pôde estar. E nós pedimos que os irmãos intercedam todo dia, com fidelidade, por cada um dos pastores dessa igreja. Amém? Para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos livre de todo mal, para que estejamos firmes, alegres e confiantes no cuidado do Senhor, para que possamos cuidar também daqueles a quem o Senhor nos confiou. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Nós já fizemos essa leitura aqui hoje, mas nós vamos repetir. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Colossenses fica no Novo Testamento, irmãos. Podemos ler? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Versículo 18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Nós encerramos, na semana passada, um ciclo de mensagens falando sobre sermos cooperadores de Deus, cooperando com Deus em tempos desafiadores. Os irmãos vão lembrar bem disso. E hoje eu estou introduzindo uma nova série de mensagens sobre o propósito de Deus para as nossas vidas, baseado no livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. E nós vamos introduzir essa série de mensagens falando justamente sobre o propósito. Então, gostaria que você pensasse um pouquinho sobre qual é o seu propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Quem, em algum momento da história, já se fez essa pergunta? Eu já me fiz essa pergunta. Qual é o meu propósito de vida? Fiz atividades, exercícios para descobrir qual era o meu propósito de vida. Estudei, fiz cursos e eu falei, olha, eu acho que agora é isso. E fui me formando, na tentativa de descobrir qual era o propósito da minha vida. Foi lá por volta do ano de 92 ou 93, eu fui confrontada por um amigo, em Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam igualmente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Na ocasião, esse versículo em particular não concordava
com as coisas que eu pensava. Olha que coisa, muita pretensão a minha. Eu simplesmente não conseguia concordar com esse versículo. E eu fui confrontada nisso, porque eu fiz vários questionamentos a esse amigo com base nesse versículo. O caso é que o tempo passou e o Senhor foi mostrando ao longo da minha história que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. No ano de 94, eu estava terminando o ensino médio. E eu era a mulher da agenda, né, dos caderninhos, eu anotava tudo, eu fazia lista de tudo, eu programava tudo. E eu fiz uma relação de coisas que eu gostaria de ter ou de conquistar ao longo dos anos, a partir daquele momento. Eu coloquei lá no meu caderninho que eu queria casar. Irmãos, eu queria casar. Queria mesmo. Que eu queria casar, que eu queria fazer faculdade. E dentre outras coisas. Coloquei um monte de coisas lá. E comecei a orar. Muito jovem, mas eu orava. Eu falava com Deus sobre aquelas coisas. Eu falava, ó Senhor, isso aqui eu quero muito. Mas isso aqui eu quero muito, muito, muito. Ainda falava assim para o Senhor, isso aqui eu gostaria muito de receber, Senhor. Mas esse aqui, oh. Então eu fiz essa relação. E orei ao Senhor e as coisas foram acontecendo. Eu passei no vestibular, fui estudar na Universidade de Brasília e chegando lá, irmãos, o primeiro teste foi no tocante à minha fidelidade, à minha confiança em quem Deus é e em quem eu sou. Foi o primeiro teste. Quando eu ingressei na Universidade de Brasília, eu tive aulas de filosofia e a professora de filosofia, ela era muito enfática em afirmar que Deus era algo criado pela mente humana. E aquilo não desceu, aquilo ficou entalado na minha garganta. Eu falei, não foi isso que eu aprendi. Não foi isso que eu aprendi com os ensinamentos bíblicos. Não é isso. Não é nisso que eu creio com base no que a Bíblia diz. E aquilo foi muito forte, muito forte. Até que chegou um dia que eu resolvi criar coragem. Eu falei assim, não, eu não vou deixar esse negócio barato, não. Porque toda aula a professora falava sobre isso. Era um assunto muito discutido em sala de aula. Os colegas gostavam de questionar, de falar sobre isso, sobre Deus, sobre o universo, sobre as coisas do mundo, sobre a existência das coisas. E aquilo não descia, e eu falava para o Senhor, Senhor, isso está me incomodando. Porque não é nisso que eu acredito, Senhor. E era uma luta, irmãos, que ao mesmo tempo eu queria, parece que a mente queria acreditar naquelas coisas que estavam sendo faladas ali. Mas o Senhor me guardou, protegeu o meu coração, guardou a minha mente e me trouxe luz mediante a palavra dele. Eu comecei a ler, a pesquisar. Falei, não, está aqui, está bem claro, está na Bíblia, que o Senhor é antes de todas as coisas. Em João, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que foi feito se fez sem Ele. E o Senhor foi trazendo isso ao meu coração. Então, quando a gente lê essa passagem aqui, Paulo falando aos Colossenses, o que estava acontecendo aqui nessa época? Os colossos estavam sendo bombardeados com filosofias seculares. Dentre essas filosofias, o gnosticismo que afirmava que Jesus não era totalmente homem, nem totalmente Deus. Era algo que colocava por terra
tudo aquilo que os cristãos estavam pregando, falando que Jesus é Deus, que Jesus é o Salvador. E havia seitas e pessoas afirmando o contrário. E isso estava sendo enraizado, estava sendo difundido entre os cristãos em Colosso. Nessa ocasião, Paulo não estava presente ali. Ele estava encarcerado. Mas ele escreveu essa carta para afirmar, para reafirmar a soberania de Cristo, para animar os cristãos daquela igreja e para dizer a eles: não negociem a sua fé. Então ele vem falando sobre isso, e é o que nós lemos, que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, sobre a terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Então Paulo, ele escreve essa carta para falar aos colossos: olha, isso que estão falando para vocês são falácias, são enganos, são mentiras. Porque ele já havia experimentado isso, irmãos. Ele já havia experimentado todo o poder de Deus, o poder do Deus verdadeiro, Deus fiel, Criador de todas as coisas. Paulo tinha tanta convicção de quem Deus é, tinha tanta convicção disso, que ele não podia deixar os cristãos serem enganados. E é isso que tem acontecido na atualidade. Nós temos ouvido por aí várias filosofias, várias histórias, várias conversas, várias crenças, tentando invalidar, tentando desacreditar o poder de Deus, a soberania de Deus sobre a humanidade. E nós iniciamos essa série de lições falando que tudo, absolutamente tudo, começa com Deus. E nós temos ouvido muito ultimamente, muito sobre o eu, afirmações sobre o eu, alimentando o nosso ego, dizendo que nós podemos tudo, que o nosso poder é ilimitado, com a força do pensamento nós conseguimos fazer muitas coisas. E o nosso ego tem sido alimentado constantemente, sejam nos canais de TV, nas mídias de forma geral, nos livros, inclusive livros de cunho evangélico, alimentando o ego, fazendo com que deixemos Deus de lado e assumamos o controle da nossa vida. Isso é um grande perigo, irmãos. Isso é um grande perigo. Porque quando pegamos o controle, vocês lembram da ilustração que o pastor Sérgio sempre usa sobre entregar o trono do nosso viver para o Senhor? Então, quando pegamos o controle e decidimos fazer as coisas à nossa maneira, do nosso jeito, conforme a nossa vontade, para satisfazer os nossos desejos egoístas, nós estamos empurrando, tirando o lugar e sentando no trono da nossa vida. Pastor Sérgio gosta muito de ilustrar isso. Obviamente, eu não sou o pastor Sérgio, não vou fazer isso com tanta maestria. Mas o que eu quero aqui é afirmar que Deus é o centro do nosso viver. Isso foi cantado aqui em todas as canções. Foi falado sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus. Desde que o homem existe,
essa pergunta sobre o propósito ronda os homens e as respostas são diversas. Na arte, nas ciências, nas religiões diversas. Tudo isso são meios de propagação onde os homens buscam encontrar a razão de ser e existir. Aí tem um filósofo famoso, que eu não vou citar o nome dele aqui, ele é autor de vários livros e define o propósito da vida com a seguinte afirmação. Quando ele fala sobre o propósito da vida, ele faz a seguinte afirmação. Descobrir o propósito da vida é encontrar a si mesmo naquilo que se faz e conseguir se reconhecer ou reconhecer-se de novo nisso. Influência humanista. O homem no controle da vida. E muitos estão caindo nesse laço. Muitos estão acreditando nisso. Eu não preciso mais escrever, planejar e falar para o Senhor, contar para o Senhor as coisas que eu planejei, para que Ele me dê a direção. Muitos estão caindo nesse laço de encontrar a si mesmo, procurar o propósito da vida dentro de si mesmo. Influência humanista. Essa influência, irmãos, nos diz que nós precisamos depender de nós mesmos para a nossa felicidade, depender das circunstâncias. Eu trouxe esse livrinho para mostrar a vocês, Ego Transformado. É um livretinho pequenininho do Timothy Keller, e ele fala um pouquinho sobre o ego. E uma das afirmações que ele fala sobre o ego, ele compara o ego ao estômago humano. Ele diz que o ego é insaciável. O estômago, nós estamos sempre com vontade, não é isso? Com a vontadezinha de comer. Então ele compara o ego ao estômago, diz que o estômago é insaciável, o ego é insaciável, ele sempre quer mais. A sopa que nós tomaremos aqui, que eu vou tomar, não sei vocês, já deixei uma sopinha preparada. A sopinha que eu vou tomar, depois que eu chegar em casa, ela vai me saciar temporariamente. Mas amanhã, ao amanhecer, eu vou amanhecer com fome. Não é, Lianete? Eu vou amanhecer com fome, meu estômago vai querer mais. Vai querer um cafezinho, um biscoitinho, um cuscuz, sei lá o que for. Vai querer uma fruta, mas vai querer. Então, o ego, assim como o estômago, ele é insaciável, ele é vazio, ele precisa ser sempre cheio, sempre abastecido. É por isso que nós não devemos confiar ou acreditar que procurar em nós o propósito da vida vai satisfazer o nosso desejo insaciável, porque logo estaremos carentes novamente, logo estaremos com fome novamente. Ele também diz que o estômago, ou ego, sente dor. Quando come demais, que se dilata. Quem aqui já sentiu essa sensação de estômago cheio, aquela coisa assim? Ai, você sente que comeu demais, você fala, ai, eu me excedi. Dói, a dilatação estomacal dói. Então, às vezes, nesse afã, nesse desejo, nessa busca por descobrir o propósito da vida, o ego, ele se alimenta de tudo aquilo que ele vê pela frente. Insaciável e sente dor, porque causa desconforto mesmo. Ele super estendido e super inflado dói. Outra colocação que ele fala sobre o ego, que além de ser vazio, insaciável, de sentir dor quando dilatado, ele é incrivelmente atarefado. Faz de tudo para ser notado. O ego humano, insaciável,
atarefado, sente dor quando infla, fica incomodado, atarefado, faz de tudo para ser notado. E aí ele fala sobre duas coisas nesse desejo de ser notado: é a comparação e a vanglória. Ele também fala que o orgulho ou o ego é o prazer de ter mais do que os outros. Não é o prazer de ter, mas é o prazer de ter mais. É o prazer de se sentir melhor do que os outros. Então, quando a gente volta para perguntar qual é o propósito da vida, e a gente tenta buscar isso dentro de nós, a gente vai perceber que por sermos o nosso ego, porque o ego é insaciável, porque o ego é competitivo, porque ele é vazio, dolorido, ele também é frágil. E sendo frágeis, nós jamais vamos descobrir o propósito da vida dentro de nós. Sempre vai ter um vazio, sempre vai existir uma lacuna a ser preenchida. E essa lacuna só pode ser preenchida pelo Criador. Eu não estou dizendo que você não deve lutar pelas coisas da vida, lutar para ter um bom emprego, lutar para ter um carro, lutar para ter uma casa, para constituir família. Essas coisas não podem ocupar o centro da nossa vida, não podem ser a razão da nossa existência. Nós temos visto hoje muitas pessoas frustradas mesmo com a vida. Sabe aquela pessoa que luta, caminha, batalha e nunca está satisfeita? Não está feliz. Mas o que você tem? Você tem tudo. Uma vez conversando com uma moça, fiquei sem entender, irmãos. Pessoa que tem absolutamente tudo o que quer. Tudo. Infeliz. Triste. Foi essa palavra que ela usou. Eu estou infeliz. Não consigo me sentir bem. Eu não consigo me sentir alegre diante da vida. Um desejo de se auto-exterminar. Uma coisa triste. Falei, será que você está preenchendo a sua vida com aquilo que realmente importa? Então nós precisamos nos perguntar. Então Paulo vem trazendo isso para os crentes em Colosso. Isso vale para nós hoje. As filosofias, as coisas do mundo têm tentado arrancar de nós essa firmeza, na verdade. A certeza de quem Deus é, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, aquele que cuida de cada detalhe. Nós vimos o testemunho de Valde e Cláudia. Cada detalhe, irmãos. Deus cuida. Então nós não podemos perder essa certeza, trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Porque isso é correr atrás do vento. E é assim que muitos têm caminhado, correndo atrás do vento, feito coisas e mais coisas, procurado em tantas coisas, aquilo que só em Deus é possível encontrar. Nós não vamos encontrar o sentido da vida nas aulas de filosofia da faculdade. Nós não vamos encontrar o sentido da vida no melhor emprego, no emprego dos sonhos. Nós não vamos encontrar o sentido da vida na ciência. Embora a ciência explique muitas coisas, mas existem coisas que a ciência não consegue explicar, porque elas só são explicadas quando nós olhamos para o Criador. E outras coisas nós nem conseguimos explicação. Então nós não vamos encontrar o sentido da vida no casamento.
Nós não vamos encontrar o sentido da vida nos filhos. Nós não vamos encontrar o sentido da vida na coleção de certificados, na coleção de diplomas, no melhor currículo que alguém possa ter. Porque o sentido da vida está em conhecer quem Deus é e quem nós somos diante dele. Então, com poucas palavras, Paulo vem trazendo para aqueles cristãos o sentido da vida. E falando, não negociem a sua fé. Não negocie a sua fé. Vão tentar te enganar. Vão tentar te seduzir. Propostas vão aparecer na sua frente. Mas não negocie o sentido da vida. José encontrou o sentido da vida no Criador. José do Egito, filho de Jacó, rapazinho querido do pai, um sonhador. A história de José tinha tudo para dar errado, tinha ou não tinha? Um jovem que foi lá, foi jogado pelos irmãos, foi vendido, foi para o Egito, né, foi caluniado, passou por várias situações adversas. Mas no finalzinho, irmãos, se você ia abrir o livro de Gênesis, lá no último capítulo de Gênesis, se eu não me engano, 42, 46. Está lá na frente, preciso ler mais a Bíblia. Aí, 50. Depois que Jacó morre, os irmãos de José, com medo de José se vingar deles, né, por tudo que eles tinham aprontado, chegam lá para José e, com medo, né, e clamam, pedem clemência por nós. E o que José fala para eles? Deus me trouxe aqui, Deus me preparou. Foi para esse propósito que Deus me levantou. Ele sabia o propósito da vida dele. Foi para esse propósito que Deus me levantou. Foi para esse propósito que eu existo. Não vou me vingar de vocês. É para a preservação de um povo. Deus me levantou para a preservação de um povo. Jacó encontrou o sentido da vida em Deus. Brigou pela sua bênção. Teve o caráter transformado de enganador. Encontrou o sentido da vida em Deus. Foi transformado pelo poder de Deus. Esther encontrou o sentido da vida em Deus. Uma jovem órfã que foi criada pelo tio. Mas num dado momento da história foi aquela jovem que Deus levantou com o propósito de conduzir o seu povo em oração e jejum para que aquele povo fosse livrado da morte. Para aquele momento, Deus levantou Esther. Então Esther conheceu o propósito da vida em Deus. Ana conheceu o propósito da vida em Deus. Depois de muito chorar, de lamentar, de ser afrontada pela sua pseudo-concorrente, chorou, clamou a Deus, pediu um filho. E falou, Senhor, esse é teu. Esse é teu. Encontrou o propósito da vida. De Ana veio Samuel, que foi usado por Deus para conduzir um povo com base na vontade do Criador. E assim eu podia citar vários outros. Estevão, irmãos, Estevão conheceu o propósito da vida, olhando para Jesus, olhando para Jesus. No momento da sua morte, prestes a ser apedrejado, ele ainda clamou por aquelas pessoas que o estavam apedrejando, que o queriam matar, mas entregou-se aos cuidados do Senhor, na certeza de que ele iria para um plano maior,
com o Criador. Eu, quando leio a história de Estevão, lá no livro de Atos, eu me emociono. Falei, Senhor, que homem é esse? Que homem é esse, prestes a morrer lá, encurvado, provavelmente sendo, já todo se preparando para ser apedrejado. Irmão, já imaginou uma morte por apedrejamento? Pedras e mais pedras caindo sobre a vida de uma pessoa, desfalecendo, recebendo pedradas, humilhado. Diante dessa situação, ele creu, ele confiou no Senhor, encontrou o propósito da vida em Deus. Deus nos criou e nos salvou para a maior das felicidades, conhecê-lo, viver para Ele. E aí nós vemos as prioridades do dia a dia, o quanto do seu dia você tem dedicado para conhecer a Deus. Quais são as suas prioridades? Quais são as nossas prioridades? Às vezes a gente se queixa. Estamos passando por dificuldades e parece que Deus não se lembra de mim. Mas quanto da sua vida você tem dedicado a essa intimidade com Deus, a conhecê-lo, a vivenciar o propósito de Deus para a sua vida? Esse é um questionamento que muitos vão fazer durante outros longos períodos até que Cristo volte. O propósito da vida. Mas nós entendemos pelas Escrituras que só é possível compreender o propósito da vida quando buscamos conhecer Deus. Todas as coisas cooperam igualmente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Foi um questionamento difícil, foi algo difícil para eu entender. Mas o tempo foi passando e Deus foi provando o seu amor, foi mostrando as coisas e foi esclarecendo algo que era obscuro para mim. E isso é o que eu convido você a fazer. Existem coisas que são obscuras na sua mente, coisas que você questiona. Procure em Deus, peça as respostas para Deus. Senhor, está tão difícil entender isso. Está tão difícil para mim entender isso que a Tua palavra está falando. Isso que a Bíblia está dizendo não está entrando, Senhor. É o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Toda a verdade. Mas é um processo, é busca. Procure conhecer Deus. Tudo começa com Deus. Jesus não é apenas um dos grandes líderes e sábios da humanidade. Todos aqueles que poderiam ser comparados a ele são muito pequenos diante dele. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Todas as coisas existem por meio dele e para ele. Nada, absolutamente nada do que foi feito sem a permissão de Deus. Jesus, o centro de tudo. Jesus é Deus. Temos uma forte tendência a sentir que somos ou deveríamos ser o centro da vida. Reconhecer a soberania de Cristo é entregar a Jesus o lugar apropriado no trono do nosso coração. Há um só Deus vivo e verdadeiro. Deus é autoexistente, é infinito, é imenso, é eterno, é imutável, é onipotente, é onisciente, é onipresente.
Deus é soberano, está acima de todas as coisas. Nada, absolutamente nada se compara ao nosso Deus. Ele é o Criador, Ele é o sustentador da vida, Ele é o Salvador, Ele é o Consolador, e poderíamos falar muito mais sobre quem Deus é. E nós fomos formados para o louvor da sua glória. Nosso modo de ser, nosso modo de existir deve refletir a glória de Deus. Nosso falar, nosso olhar deve refletir a glória de Deus. Quanto mais nos afastamos de Deus, menos refletimos esse caráter. E nós temos visto tanto hoje, irmãos, como a sociedade anda agressiva, individualista, egoísta. Nós precisamos nos aproximar de Deus, contrariar as expectativas do mundo, lutar contra essas filosofias humanistas e reafirmar a soberania de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida do mundo. Agora, se você não tem certeza, a tendência é calar-se. É cruzar os braços e falar, beleza, não, é isso mesmo, vocês estão dizendo, está todo mundo dizendo, então é isso mesmo. Não vamos ficar indiferentes não, meus irmãos. A indiferença não faz parte de nós. A indiferença não faz parte de nós. Que possamos nos posicionar como Paulo fez e reafirmar para aqueles que ainda estão duvidando. Falando, não, o quê? Não duvida não, meu irmão. Porque Deus faz, e conta a sua experiência, como Cláudia e Valde contaram a experiência, que em poucas palavras, há muito o que contar. Conte para alguém da sua experiência, fale quem Deus é, fala das coisas que Deus fez na sua vida, aquilo que Ele tem feito. Eu tenho inúmeras experiências para contar, que o tempo não daria, e não é o propósito aqui. Mas nós precisamos reafirmar quem Deus é. Buscar, falar bem assim, você está procurando, está perdido aí quanto ao propósito da sua vida? Procure em Deus. Nós vemos nos Salmos, Salmo 139 é um salmo maravilhoso. Eu amo o Salmo 139. É um salmo que fala sobre isso, e fala sobre que Deus sonda, que Deus conhece, observa o meu andar, o meu falar, e ele vai falando sobre isso, fala sobre Deus, que Ele formou o interior, que Deus nos cerca de todos os lados. O versículo 7 diz, para onde me ausentarei do teu espírito, e para onde fugirei da tua face? Há quem tente se esconder de Deus. Isso é coisa impossível. Impossível. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. E assim ele vai, mas esse salmo é lindo, ele fala sobre isso, sobre quem Deus é, sobre quem nós somos diante do nosso Senhor, do nosso Criador. Então nós introduzimos essa série de mensagens falando que tudo começa em Deus. Em Deus nós vivemos, em Deus nos movemos, em Deus existimos. Salmo 42, versículo 1 diz, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. Precisamos de Deus. Precisamos de Deus.
Vamos ficar em pé? Qual o sentido da vida? Por que fazemos o que fazemos? Por que você está aqui? Podem subir. Por que estamos aqui? Que tipo de culto nós temos prestado ao nosso Senhor? A quem venha ou quem participe de um culto, porque nós cultuamos em casa, nós cultuamos em outros lugares, nós não necessariamente precisamos vir ao templo para cultuar. Mas seja aqui, seja na sua casa, ou onde você estiver, onde você for, que tipo de culto você tem prestado a Deus? Jesus é o centro do seu viver? Ou é só um meio para barganhar, para conseguir benefícios? Existe uma canção muito linda que fala sobre isso. Que fala que Jesus é o centro de todo o meu ser. O princípio, o meio e fim. Desde a eternidade. Jesus. Jesus. A Bíblia é introduzida com Jesus. Alfa e ômega. Princípio e fim eterno. Que possamos nos derramar diante da presença de Deus a cada dia, reconhecendo a soberania dEle, reconhecendo a nossa fragilidade e reconhecendo que necessitamos de Jesus a cada dia, irmãos. Os crentes de Colossos não eram diferentes de nós, senão pelo tempo, senão pelo lugar, mas não eram tão diferentes de nós. Eles também tinham questionamentos, eles tinham altos e baixos, tinham momentos de grande alegria, sentiam tristeza, porque são humanos, porque eram humanos como nós. E eles precisavam dessa palavra, dessa afirmação. Nós também precisamos, a cada dia, lembrar do nosso Criador. Amém?
constantemente cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, toda a terra está cheia da Tua glória. Que possamos nos curvar, nos render, nos prostrarmos diante da Tua soberana vontade. Existe aqui, nesse lugar, alguém que gostaria de reafirmar o seu compromisso com Cristo, o compromisso com o Criador, render-se aos pés de Jesus. Se você quer fazer isso, levante a sua mão. Nós estaremos orando por você, estaremos colocando a sua vida diante do Senhor. Não se afaste do Criador, não negocie a sua fé. Pai, nesse momento nos encontramos diante da Tua presença, Senhor, com a certeza de que o Senhor está sobre tudo e sobre todos. Reafirmamos nessa noite, Pai, o compromisso de entregarmos a Ti o trono do nosso viver. O compromisso, Pai, de entregarmos a Ti o controle da nossa vida. Pai, direciona a vida dos Teus filhos. Mostra, Senhor, tira toda dúvida, toda incerteza, as inseguranças de cada coração. Mostra, Senhor, para cada um tudo aquilo que eles precisam saber. Dá-lhes a direção, dá-nos a direção, Pai. Precisamos de Ti. Reconhecemos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. É um privilégio servi-lo, Pai. É um privilégio servi-lo. É um privilégio servi-lo. Isaías, quando fala do Senhor, diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Olha como ele se refere ao Todo-Poderoso. Habito, aí o Senhor fala através de Isaías: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus é tão grande, tão imenso, tão poderoso, que nós não conseguimos humanamente mensurar o tamanho de Deus. Mas mesmo assim, olha o que Ele fala: Ele habita com os abatidos e com os contritos de espírito. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Que você tenha uma semana abençoada, que você possa reconhecer a soberania de Deus em cada momento, em cada circunstância do seu viver. E se lembre disso, que Deus é tão grande, e mesmo sendo tão grande, Ele olha para você, Ele se importa com você. Amém? Estenda a sua mão. Nossos irmãos ainda vão louvar ao Senhor, mas estenda a sua mão, que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida,
Que o amor de Cristo seja abundante e que você receba as consolações e as orientações do Espírito Santo, que você seja direcionado em cada dia, em tudo aquilo que você fizer, e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Receba a bênção, meu irmão.